Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra uma grande festa, a festa de São Lucas Evangelista. É importante notar que São Lucas, ele não é apóstolo. Se você for ver a relação dos apóstolos, ali no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, você vai perceber que lá não aparece o nome de Lucas. Embora a celebração da missa de hoje é dedicada aos apóstolos, porque uma vez também que ele foi um evangelista, ele também é considerado, mas ele não era um apóstolo. Então, evangelista por quê? Porque ele escreveu o Evangelho segundo São Lucas. Então, na lista dos 4 evangelistas, nós temos Mateus, que era apóstolo, nós temos João, que era apóstolo, nós temos Marcos, que era um seguidor ali também, foi ele que escreveu o Evangelho de segundo São Marcos, mas ele foi escrevendo o que Pedro dizia, e nós temos esse aqui, que era um grande amigo de São Paulo, São Lucas. Lucas, ele era um médico, um grande médico. Por isso que, quando nós lemos o Evangelho de São Lucas, ele traz alguns detalhes que só um médico poderia trazer. Por exemplo, quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, ele começou a suar, é Lucas que vai trazer esse detalhe, que ele suou também sangue. Saiu sangue e água naquele momento em que Jesus começou a suar diante daquele temor que ele estava. Ele entrou num grau de medo tão grande que ele começou a suar sangue. São Lucas, ele também, no evangelho dele, ele traz também outros detalhes. Por exemplo, São Lucas é que fala das mulheres que seguiam Jesus. As mulheres não eram tão valorizadas no tempo de Jesus, e aí Lucas traz essa questão lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8. Aí nós vemos as mulheres que seguiam Jesus. Dentre elas estava Maria Madalena, aquela que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. E essas mulheres, além de tudo, elas ajudavam a Jesus. Uma outra questão que São Lucas traz no Evangelho, que é um detalhe também que nós precisamos entender e que só ele é que traz.
sempre que ele fala do samaritano. Lembram que Jesus enviou duas pessoas, ali no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 51, que quando Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém para morrer, ele envia duas pessoas. E eles estavam na Galiléia, precisavam passar na Samaria para depois ir lá para a Judéia. E ele mandou duas pessoas. Quando eles chegam na Samaria, o que foi que aconteceu? Eles, sabendo que os moradores de lá, sabendo que eram judeus que estavam passando por ali, disseram que não iam dar moradia para eles, não. Aí nós vemos Lucas, aí nós vemos lá Tiago e João, que se sentiram ofendidos. E eles disseram, manda descer fogo do céu. E Jesus, não é por aí. E eles foram por uma outra região. E ali fala que era na região dos samaritanos. Os samaritanos que rejeitaram Jesus. Aí tem a parábola do samaritano, que Jesus conta daquele homem que estava deitado, que tinha sido morto, e ele era um judeu. E ali um levita passou, depois passou um sacerdote e deixou o homem lá, e eles estavam com pressa que eles tinham que ir rezar. E ali diz assim, mas um samaritano, olha bem, existia uma questão de rixa entre samaritano e entre os judeus, uma questão histórica. Os samaritanos eram uma mistura de judeu com os pagãos, então eles eram recriminados, eles eram colocados de lado. O judeu, quando ele encontrava um samaritano, ele cuspia no chão. Mas aí Jesus diz assim, mas um samaritano, para mostrar quem foi que ajudou o judeu, foi o samaritano. Jesus está mostrando que os samaritanos, eles também devem ser amados, mesmo diante dessa situação. Então, o samaritano foi que ajudou. Aí Jesus vai e faça o mesmo, porque naquele momento o samaritano, ele esqueceu que quem estava diante dele, que estava ali caído no chão, era um judeu. Ele esqueceu todos os problemas que ele tinha. E ele ajudou porque era uma pessoa. Aqui tem um grande ensinamento. Nós não podemos, de maneira nenhuma, agir com o próximo por meio de vingança. Quantas autoridades por aí que se utilizam do poder que têm, mas porque tem um problema com aquela pessoa, em vez de esquecer o problema e agir como deve agir, não. Age pelo impulso, pela raiva que tem, ali prejudica o outro. E ali Jesus estava dizendo que o samaritano, ele esqueceu tudo isso. Um outro detalhe do Evangelho de São Lucas. Lembram daqueles 10 leprosos? E somente um voltou para agradecer, os leprosos que foram curados. Aí Jesus disse, e era um samaritano. Isso tudo está no Evangelho de São Lucas. Os outros evangelistas, eles não falam a respeito disso. Um outro detalhe que temos no Evangelho de São Lucas é sobre a infância de Jesus. Só São Lucas traz o momento em que Jesus nasce, o momento em que os anjos aparecem a Nossa Senhora, o anjo aparece a Nossa Senhora. Só São Lucas traz aquele momento em que Jesus é levado ao templo. Só São Lucas apresenta o momento em que Jesus se perde dos seus pais. Por quê? E só São Lucas é que traz esse momento de Nossa Senhora. Por que ele traz? O que se diz é o seguinte, que São Lucas, porque São Lucas ele não conviveu no tempo de Jesus. Lucas ele não viu Jesus. Ele não viu Jesus. Mas por que ele traz esses detalhes? Porque conta-se que ele foi em busca de Nossa Senhora, é como se fosse um repórter,
E ali ele se sentou com Nossa Senhora e começou a perguntar para ela como foi essa questão do nascimento de Jesus, como se deu. E aí Nossa Senhora foi narrando, o anjo veio e apareceu para mim, então veio um anjo do céu e falou com a senhora, foi um anjo do céu, ele tinha um nome, era Gabriel e tal. E aí ele foi narrando e São Lucas deixa para nós esse grande legado sobre a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu estou falando tudo isso dentro dessa celebração de hoje, que nós celebramos o martírio de São Lucas? É que nós precisamos ler as Sagradas Escrituras e ler e aprofundar. Não ler de forma superficial. Mas aqui eu também não estou dizendo que você tem que ser um grande teólogo, tem que fazer teologia. É bom também fazer. Mas o que eu estou dizendo é ver a palavra de Deus como ela é. Palavra de Deus. Toda vez na missa, nós padres falamos palavra da salvação. Essa palavra é o ensinamento que nos salva. Essa palavra de Deus que nós devemos reservar um tempo que não pode ser um tempo muito curto. Nós deveríamos ter um tempo maior diante dessa palavra para meditar. E aí, quando nós vamos meditando, essa palavra de Deus vai entrando no nosso coração e nós vamos nos modificando. As nossas atitudes, elas mudam. A nossa maneira de ser, ela muda. O nosso agir é totalmente diferente, porque nós vamos cada vez mais que meditando e guardando, nós vamos nos assemelhando a Jesus Cristo. Desculpa eu dizer assim, mas aqueles que não leem a palavra de Deus e não meditam, ela vai se assemelhando ao demônio. Ela vai se tornando mentirosa. Mas na medida que nós vamos guardando a palavra de Deus, nós vamos nos tornando semelhante a Jesus e nós vamos sempre caminhando, sempre na verdade. Que o Evangelho de São Lucas, que é de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, possa nos ensinar cada vez mais a nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja nesta casa, esteja na casa do seu coração.